nós vimos então no primeiro momento a VCV e a PCV, conseguimos configurar as duas, falei para você alguns princípios, conversamos sobre alguns gráficos, e agora eu vou falar da terceira modalidade, que é muito importante para o emergencista e sobretudo para quem trabalha na UTI, que é a pressão de suporte. O passador está aí com você? Muito bom. Veja, a pressão de suporte provavelmente nesse momento, a modalidade ventilatória mais utilizada nas UTIs. Depois de um certo número de dias em ventilação mecânica, praticamente todos os doentes vão passar por uma transição para assumir a ventilação espontânea de novo, e praticamente 100% deles vão passar por essa modalidade, que é a modalidade de pressão de suporte. Olha, é uma modalidade de ventilação espontânea. Então, a primeira coisa importante é isso, quer dizer, nós só podemos colocar um paciente em suporte se ele tiver condições de iniciar a ventilação. Senão, não temos condições de colocá-lo em suporte. E isso implica, boa parte das vezes, na transição entre um paciente que está em ventilação mecânica e que eu, de alguma forma, quero retirar o equipamento dele. Então, essa transição quase sempre é feita com essa modalidade, com a pressão de suporte. Agora, não que eu precise necessariamente começar com uma determinada modalidade para depois passar para a pressão de suporte. Não. Eu posso iniciar a ventilação mecânica em determinadas situações em pressão de suporte, se eu quiser. Mas é uma modalidade de ventilação espontânea, onde o paciente inicia e termina a fase inspiratória. Isso significa que mantém o controle da frequência e da duração da inspiração. O volume corrente e o fluxo são variáveis, dependendo da pressão regulada, da impedância do sistema respiratório, assim como do esforço exercido pelo paciente. Eu li isso daí, porque provavelmente você não entendeu direito, e depois eu vou ler de novo, depois que eu explicar. Então veja o seguinte. O que vocês acham que é a pressão de suporte? Quando eu coloco lá, sei lá, 10 de pressão de suporte, o que eu estou fazendo exatamente? Qual é o significado desse 10? Alguém arrisca? Pressão de suporte, coloquei 10 de pressão de suporte. Qual o significado disso? O que é esse 10? É igual a PCV? Ou tem alguma diferença? É uma ajuda, Eduardo. Uma ajuda, certo. Me explica um pouco melhor essa ajuda, os residentes aqui, turma de residentes. Que ajuda que é essa? É verdade, é uma ajuda, sim. Mas, por exemplo, na PCV também é uma ajuda se eu colocar 10, porque vai abrir a válvula e vai ajudar 10. Uma ajuda mediada pelo paciente. Na PCV também. O Eduardo está falando, ele dá um start e o ventilador dá 10 centímetros de água para ajudar na inspiração. Na PCV também. Se fosse isso controlado, ele dá um start e o ventilador faz uma pressão de abertura de 10, que é um gradiente de 10 para ajudá-lo. E aí, qual que é a diferença? Alguns falam assim, se ele fizer 8, o ventilador completa com 2 para fazer 10. Se ele fizer 6, o ventilador completa com 4 para ele fazer 10. É isso, doutora? E a turma dos residentes aqui? Sempre pergunto para os residentes.
E aí? Mas você já deve ter pensado isso, né? É pressão de suporte, o ventilador completa. Eu já vi muita gente falar isso, muita gente falar isso. Veja só. Veja só. E aí o sujeito está lá há 3 anos fazendo pressão de suporte e até hoje ele não sabe o que é pressão de suporte. Isso é comum na vida da gente, né? Nós precisamos, o médico precisa ser curioso. Ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo. Isso vale para tudo, inclusive para ventilação mecânica, né? Então é assim, olha. Primeiro que a pressão de suporte não vai completar nada. Ao contrário, por exemplo, olha só. Eu sou o ventilador, certo? Até aqui, tudo é igual a PCV, mas só para você entender como é que começa. Se eu disparar o equipamento, coloquei 10 de suporte. Mas se eu disparar o equipamento e fizer 4 de força, ou fizer 6 de força, ou fizer 8 de força, o meu sensor não vai ser despressurizado em 8? O meu sensor vai ser despressurizado em 8, porque ele está lá com uma pressão 0, atmosférica. Eu faço assim, ó. Eu despressurizo em 8, ou em 6, ou em 5, ou em 4, ou em 10, certo? Passo pelo limiar de sensibilidade, certo? Abre a válvula. O que a válvula vai fazer? Ela não tem que chegar em 10? Então ela dá 18. Ela dá os 8 que você está despressurizando, mais o 10 que você mandou. Ela dá 18. Ela não dá 2. Se no próximo ciclo eu fizer, não fiz 8 de força, eu fiz 4. Ok, eu não coloquei suporte de 10, dá 14. Por isso que o fluxo é variável na pressão de suporte. Por isso que o volume é variável na pressão de suporte. Porque como na PCV, até esse momento, o ventilador interage com você e chega na pressão de controle do sensor. Muito bem. Até aí, não muda. Até nesse momento, a pressão de suporte e a PCV são semelhantes. As duas fazem isso. Muito bom. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu ofertei para o paciente, nesse T0, um gradiente de pressão para manter o sensor em 10. A partir do momento que eu fiz isso, o meu paciente vai continuar fazendo força. Uma força maior, uma força menor, depende da mecânica respiratória dele, depende das medicações às quais ele está submetido, depende de uma... mas ele vai continuar fazendo força. Só que agora o ventilador, o software do ventilador, assume que a força do paciente é 0. E mantém no sensor aquilo que você determinou para ele manter. Ou seja, 10. Como cicla? Porque uma hora isso vai ter que fechar uma válvula e abrir outra. Na PCV, é por tempo. Eu coloquei um tempo de 1 segundo, eu coloquei um tempo de 0,8, eu coloquei um tempo de 1,2. É nesse momento que fecha uma válvula e abre outra. Portanto, ela cicla a tempo. Na pressão de suporte, não. O que o software faz? Ele quer imitar a fisiologia respiratória do doente. Ele quer ser sincrônico com o paciente que está acordado, ventilando quase que sozinho. Então, o que ele faz? O sensor mede o pico de fluxo inspiratório, marca 70 litros por minuto. E na fisiologia respiratória, quando a gente inspira, a fase inspiratória, a curva, é uma senoidal, ela faz assim, ó. O que o ventilador faz? Ele mede o pico. Quando chega no finzinho da inspiração, ele já sabe que toda a musculatura já está relaxada, eu já posso expirar. Como é que ele sabe isso? Ele mede uma porcentagem do pico de fluxo que o paciente fez.
Então, o paciente fez um fluxo cheio, máximo. Ele vai continuar inspirando. Quando esse fluxo cair a mais ou menos 25% do pico que ele conseguiu fazer, significa que ele já está terminando a inspiração e quer expirar. Fecha uma válvula, abre outra. Então, a modalidade cicla a fluxo. Volume cicla volume, pressão cicla tempo e pressão de suporte cicla a fluxo. Se o paciente fizer mais força e fizer um pico de fluxo maior, não tem problema, porque ele vai ciclar na porcentagem de fluxo e não no valor absoluto. E isso é muito fisiológico para os pacientes. Normalmente é uma ventilação muito sincrônica, muito confortável, porque imita uma coisa muito semelhante à nossa fisiologia. Por isso que ela é tão aceita, tão sincrônica. Se você comparar pressão de suporte com VCV com parâmetros similares, ela consome menos oxigênio, por exemplo. Ela é mais sincrônica, por exemplo. Então, é uma ventilação que é muito aceita pelo paciente acordando. Por isso que ela é tão utilizada. Então, voltando. O paciente faz uma força, abre a válvula pela acessibilidade. O ventilador, num primeiro momento, faz a leitura do gradiente de pressão do paciente, soma aquele gradiente de pressão com o gradiente que você colocou como operador e oferta para o doente. No T seguinte, ele ignora a força do paciente e oferta um fluxo para gerar uma pressão que foi a que você colocou, 10, por exemplo. Ok? Então, se você olhar na curva de pressão, é igualzinho a PCV. Igualzinho. Vai chegar um pico e vai fazer assim, vai ficar reta. É igualzinho. A ideia é semelhante. O que muda muito? Muda muito a fase inspiratória, porque ela vai ser muito variável em relação ao que o paciente pode fazer, e muda a forma de ciclagem, né? Porque vai ciclar a fluxo e não por tempo. Então vamos voltar à frase. O volume, o corrente e o fluxo são variáveis. Verdade. Porque veja, vamos imaginar que o paciente faça a mesma força. Se eu mudar a pressão de suporte, claro, vai aumentar o fluxo, vai aumentar o volume. Porque se ao invés de 10 eu colocar 15 e o paciente fez 5 de força, deu 20 de gradiente. Então, o volume, corrente e o fluxo são variáveis, dependendo da pressão regulada, que foi o que eu acabei de falar, se eu aumento a pressão de suporte ou diminuo a pressão de suporte, da impedância do sistema, claro. O paciente faz uma força, ele tem um gradiente de pressão do ventilador, que é uma ajuda para ele ventilar, como o Eduardo falou, não deixa de ser. Só que, na frente dele tem uma resistência muito alta, eu gero um fluxo e um volume menor. O meu sistema é duro, é rígido, eu não consigo encher com tranquilidade, ele não é muito distensível, a complacência é pequena. Eu posso gerar um volume menor, fluxo menor. Então depende da impedância. E por fim, depende do esforço exercido pelo paciente, é verdade. Se o paciente fizer um esforço grande, o ventilador aceita aquele esforço e oferece aquele fluxo para que a pressão final seja a que você colocou. Então é uma modalidade de ventilação espontânea, onde o paciente inicia e termina. Porque na verdade é quando ele determinar, porque como é ele que determina o pico de fluxo, pela força que ele faz, e como a ciclagem é uma porcentagem desse pico, é ele que está determinando o final da fase inspiratória. Então ele inicia e interfere diretamente no término da fase inspiratória. Bom, isso significa que ele mantém o controle de frequência, ele vai fazer tantas quantas frequências ele tiver vontade de fazer, e isso não vai ser configurado, que é uma outra diferença. Isso não é configurado. A frequência não é configurada. Ele vai fazer tantas que ele quiser fazer.
de acordo com o centro respiratório dele naquele momento. Ele vai ventilar como se ele estivesse ventilando sem o ventilador. Nesse sentido. E a duração da inspiração também ele vai determinar. Você faz um pico e o pico cai até 25%. Bom, é claro que se você tiver um pulmão mais duro ou mais mole, se você entendeu, o sistema respiratório, né? Se você tiver um sistema mais rígido ou menos rígido, se você tiver um sistema com mais resistência ou menos resistência, esse tempo também vai sofrer interferência. Então, é o paciente que vai determinar praticamente tudo. O que o ventilador faz? Ele dá uma ajuda na fase INS, é verdade. Por isso que ela é muito fisiológica, muito próximo. Aí eu dizer assim, será que você consegue sem ajuda? Isso é um processo. Como é que é o processo? O processo antes, isso está mudando agora, mas antes a gente achava o seguinte, olha, se eu pressurizar o sistema até a pressão de abertura, veja, o paciente está lá entubado com o ventilador. Você concorda que precisa de uma pressão, digamos assim, eu preciso pressurizar o sistema para chegar até o fim do tubo e empatar. Isso dá mais ou menos 7 centímetros de água, 6, 5, por aí. Seria pressurizar até o final do tubo, para ficar empatadinho. Porque quando eu inspiro, não tem uma pressão resistiva que eu preciso fazer, então isso existe um valor isso é em torno de 5, 6, 7 centímetros de água. Então se eu der 7, eu estou empatando. É como se a partir de agora, meu paciente estivesse ventilando sozinho. Porque ele está na atmosfera. Se eu der 7, ele está ventilando sozinho. Bom, isso era o que a gente achava antes. Aí um cara fez um estudo muito interessante, até já tem tempo que ele fez, e mostrou o seguinte, que na verdade, quando você estuba um doente, que está há algum tempo em ventilação, a pressão resistiva das vias aéreas superiores, para ele ventilar, sem o tubo, é mais ou menos 7. Resumindo, na verdade, teoricamente, o 7 já é ajuda. Porque se eu tirar o tubo, ele vai precisar de 7, mais ou menos. E o cara mediu isso. Coisa interessante. E isso não teve repercussão como eu achei que ia ter, que é um ensaio clínico, alguma coisa assim. Até alguma coisa que eu conseguiria fazer, mas eu não tenho condição de fazer, não temos condições de fazer isso na universidade nesse momento. Mas então ficou esse estudo, que é um estudo experimental, observacional e tal, mas tem esse dado de que, teoricamente, alguém precisa, depois de estubado, de uma certa pressão resistiva. Então, não é bem isso como a gente imaginou. Mas, ainda, atualmente, o que a gente faz? A gente vai fazendo a pressão de suporte, quando a gente chega a 5, 6, 7, a gente fala assim, agora vamos fazer um teste de respiração espontânea. O que é um teste de respiração espontânea? Seria alguma coisa que imitasse o espontâneo, que é mais ou menos um suporte baixo, digamos assim, em torno disso. Porque, teoricamente, o paciente, mesmo sabendo que não é bem assim, que parece que quando você tira o tubo, o paciente tem uma determinada pressão resistiva que ele teria que exercer mesmo sem o tubo. Então, essa é a ideia da pressão de suporte. Veja o seguinte, efeitos fisiológicos, isso é importante para o médico intensivista e para o emergencista também. Quando se aumenta a pressão de suporte, agora a gente estava na matemática, tudo era, agora nós vamos passar para a verdade, o que acontece de verdade lá com o doente e tal. Então as coisas nunca são bem assim. Então, por exemplo, quando você aumenta a pressão de suporte, não aumenta muito o volume minuto. Por exemplo, o volume minuto é frequência vezes volume corrente. Se você está aumentando a pressão de suporte, você pensa assim, bom, vou aumentar o volume corrente, certo? A frequência vai ficar mais ou menos a mesma, então eu vou aumentar o volume minuto. Não é verdade na prática. Na prática, quando você aumenta a pressão de suporte, o paciente, é verdade, ele aumenta o volume corrente, mas quando ele aumenta o volume corrente, por reflexo de centro respiratório, ele abaixa a frequência respiratória. De maneira que o volume minuto, faça isso uma vez para você ver, de maneira que o volume minuto fica semelhante, não fica muito diferente. Em geral, aumentos de pressão de suporte aumentam o volume corrente, mas diminuem a frequência respiratória. Porém, quando você... o que determina CO2? O que determina o pH-CO2, que é essencial para o centro respiratório? O centro respiratório
para o centro respiratório, o que rege o ritmo do centro respiratório, a frequência do centro respiratório, é essencialmente o PaCO2. E o PaCO2 muda com dois fenômenos. O primeiro é a ventilação alveolar. Se você aumenta a ventilação alveolar, aumentando frequência, aumentando volume corrente, a tendência é que diminua o PaCO2 e isso inibe o centro respiratório. Isso é uma coisa, que é uma alcalose respiratória. O outro fenômeno é do próprio volume corrente. Porque, veja, todos nós temos, e particularmente o doente grave, tem uma parte que não ventila, mas perfunde. Quando eu aumento o volume corrente, aquela área que não ventilava e só perfundia, passa a ventilar e perfundir. Em outras palavras, mesmo que eu não altere a frequência, como eu alterei a relação volume corrente espaço morto, eu altero o PaCO2, altero para baixo. Por isso, todas as vezes que o paciente vem em suporte, mesmo que o volume minuto esteja parecido, a tendência é sempre a alcalose respiratória na pressão de suporte. Isso é particularmente importante para alguns doentes que estão de CO2 alto para ficar ventilando sozinho. Você imagina um DPOC gravíssimo, que nós estamos fazendo CO2 de 40, ele não vai respirar nunca. Então, nós precisamos mudar a pressão de suporte. Eu preciso trazer esse CO2 para os limites superiores da normalidade, às vezes até para cima disso, senão ele não ventila. Não tem jeito de ventilar. Não vou tirar ele nunca do ventilador. Ah, está fazendo período de apneia. Aí o que ele faz? Tira do suporte, passa para VCV, volta. Não, nada disso, para tudo. Não. Espera aí. CO2 de 30, esse cara não vai respirar nunca, meu filho. Claro que ele está fazendo apneia. Pode fazer apneia por vários outros motivos, mas esse é um motivo muito claro. Então vai lá, diminui a pressão de suporte, fica ali do lado, vendo quanto que ele está fazendo de volume minuto, quanto ele está fazendo de volume corrente, espera, daqui 30 minutos pede uma gasometria, etc., para trazer o PaCO2 para valores em que ele... o paciente acordadão, se o PaCO2 mudar muito, não altera muito a frequência respiratória, se ele estiver acordado. Mas se ele estiver no ciclo do sono ou sedado, o CO2 crítico, que a gente chama, é assim, você tem um CO2 em que o seu centro respiratório não está inibido. Se cai 2, 3 milímetros de Hg, ele inibe o centro respiratório. Se você estiver dormindo ou sedado, o paciente grave. Então, o CO2 tem que ser sempre mantido nos limites superiores da normalidade, se você quiser um paciente ventilando, respirando sozinho, se essa for a intenção. E, assim, para aumentar a oxigenação, você fala, vou aumentar a pressão de suporte para melhorar a oxigenação. Não tem esse efeito. Tá? A pressão de suporte, ela altera as relações ventilatórias, muito pouco a oxigenação. Se você quiser melhorar a oxigenação de um paciente crítico na ventilação mecânica, só tem dois jeitos. Um jeito é aumentando a pressão média das vias aéreas. E outro jeito é aumentando a fração inspirada de oxigênio. A pressão média das vias aéreas depende, obviamente, das pressões em todas as fases. Porque é uma média de todas as pressões. É uma média da pressão INS, é uma média da pressão EIS, é uma média da PIP. Você soma tudo, é uma média. Então é claro que se você aumenta a fase INS, você aumenta a pressão média das vias aéreas, e isso pode ter alguma interferência na oxigenação. Qual é a forma mais fácil que a gente tem de aumentar a pressão média das vias aéreas? Aumentar a PIP, ué. Se aumenta a PIP, aumenta a pressão média, aumentando a pressão média, a tendência é melhorar a oxigenação. Depois nós vamos ver como que é feito isso, qual o critério de fazer isso. Mas aumentar a pressão de suporte tem pouca relação com a oxigenação, muito pouca. Não há alteração significativa. Pode até alterar, mas não de maneira significativa. Então olha lá a curva, ó a curva. A curva é isso, aqui o paciente disparou o equipamento, aí o ventilador deu lá uma determinada pressão, primeiramente ele leu e fez a conversão, 10 mais o tanto que o paciente fez de força, faz um pico. E depois ele ignora a força do paciente, ignora o que o paciente está fazendo e mantém a pressão de suporte que você colocou, que é isso aqui. Aí ele mantém constante. Até quando? Até quando esse pico
chegar, depende do software do aparelho, 25% a 30%, aí fecha uma válvula, abre outra, o paciente expira. Eu posso interferir nisso? Posso. Tem alguns ventiladores que fazem com que você configure isso. Então, por exemplo, eu não quero 25% do pico. Eu quero colocar 40% do pico, porque o meu paciente tem um tempo expiratório mais curto. Você pode. Você vai lá e coloca 40%. O que vai acontecer? Ele vai fazer o mesmo pico, o mesmo, a força é igual, o suporte é igual. Só que ao invés de cair a 25%, quando chegar no 40% e, portanto, antes, fecha uma válvula, abre outra e ele expira. O que você fez com isso? Você mudou as relações. Você fez um tempo inspiratório mais curto e um tempo expiratório mais largo, mais longo, que pode ser interessante para algumas situações. Então, como é que você configura finalmente? Normalmente está escrito CPAP barra pressão de suporte. Na verdade, o que é um CPAP? O CPAP é uma pressão contínua nas vias aéreas. Só isso. Você vai lá, por exemplo, você colocar 5 de PIP e deixar 5 de PIP durante todas as fases, INS, EIS, todas as fases, você não coloca mais nada, você coloca só 5 de PIP. É um CPAP. O paciente vai inspirar em cima do 5, ou seja, ele vai para baixo, porque o sensor vai ler para baixo, que você está inspirando. E na fase EIS, ele vai ler para cima. E você fica lá, INS, EIS, INS, EIS, INS, EIS, o tempo todo. INS, EIS, para, INS, EIS, para, INS, EIS, 1 para 2. E assim sucessivamente. O que você está fazendo? Nada. Você não está ajudando em nada. Ele vai ter que ventilar, teoricamente, fazendo toda a pressão resistiva sozinha. Você não está dando suporte nenhum. Então, a princípio, isso não é adequado para um paciente em ventilação mecânica, né? Porque ele está fazendo todo o esforço sozinho. Se ele é capaz de fazer todo o esforço sozinho, sem nenhuma repercussão, ele não precisa do ventilador. Então, quase nunca a gente usa esta forma de ventilação mecânica invasiva. Invasiva, né? Não invasiva sim, mas invasiva não. Agora, é CPAP. Se eu desligar o suporte, ele está em CPAP. Ó, suporte desligado. Cadê a sensibilidade? Está aqui, está ligada a sensibilidade. 2 centímetros de água. O que eu estou falando? Se o paciente acordar e quiser ventilar, ele ventila. Ele, na sensibilidade, ele chega a 2 sensibilidade, abre a válvula, ele puxa lá o fluxo que ele quer, o volume que ele quiser, etc. Depois ele expira e assim sucessivamente. Ele inspira e expira sozinho. A única coisa que vai acontecer é uma válvula mantendo uma pressão contínua nas vias aéreas. Mas ele inspira e expira em cima daquela pressão. Agora, se eu ligar a pressão de suporte, aí não. Aí ele sensibiliza, quando ele sensibilizar, eu dou suporte para ele. Aí eu já começo a contar. Deu um pico? Deu. O pico de fluxo, o sensor memoriza o pico de fluxo, o software fala, bom, quando chegar a 25%, eu fecho uma válvula, abro outra e assim sucessivamente. Se eu quiser colocar 25%, eu coloco 25%. Ciclagem, suporte. Se eu quiser colocar 30%, eu coloco 30%. Se eu quiser colocar 20%, eu coloco 20%. Se eu quiser colocar mais, eu coloco mais. Dificilmente a gente coloca mais do que 40%, 45%. Muito dificilmente. Tá? Muito bom. Aqui está o Rise Time, que a gente já discutiu. Olha aqui, ó. Então, aqui é um exemplo de um paciente fazendo 480 ml de volume com um volume minuto de 7,2 litros. Então, aqui está o pico de fluxo, V com pontinho em cima é fluxo. Aqui está um pico de fluxo, desce, 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 desce. Quando chega a 10%, ciclou. Aqui está o mesmo paciente fazendo um volume parecido, né? Não é exatamente igual, mas é parecido. Aí agora não é 10%, agora é 25%, então ficou mais perto, o tempo expiratório diminuiu. E aqui claramente, o mesmo paciente fazendo um volume corrente parecido, com um pico de fluxo muito parecido, só que agora é 40%, não chega a 25%, nem chega a 10%. Claramente você vê um tempo expiratório bem menor. Agora, existem vários softwares, vários fabricantes e várias formas de ciclar a pressão de suporte. A forma clássica de ciclar eu acabei de dizer. Mas existem outras formas de ciclar. Por exemplo, alguns ventiladores estabelecem um valor absoluto de fluxo inspiratório. Então o paciente faz um pico de fluxo,
Quando ele chega num determinado valor absoluto de fluxo inspiratório, fecha-se uma válvula, abre outra. É uma outra forma de ciclar a pressão de suporte. Uma porcentagem fixa, que é o que eu acabei de falar, que é a grande maioria dos ventiladores, assim que eles funcionam. E uma outra forma de ciclar, que também tenta sincronizar o equipamento com o paciente, é o seguinte: vamos imaginar que num determinado momento o paciente faça um ciclo inspiratório e rapidamente ele queira expirar, antes do previsto. Ele vai fazer uma força para expirar, não vai? Se o ventilador notar que tem 1 a 3 centímetros de água acima da pressão que ele estabeleceu, ele abre uma válvula, fecha a outra e deixa o paciente expirar em paz. Então, uma outra forma que, se ele detectar um pequeno grau de pressão acima do suporte, ele deixa o paciente expirar. O que significa que ainda durante a fase inspiratória, tem o suporte que o ventilador está dando e uma força expiratória para cima do suporte. Por isso que ele quer expirar. Então, o que o ventilador faz? Abre a válvula e deixa ele expirar. Ok? Muito bom. Esse é um equipamento, o 840, só para dar um exemplo, vocês vão mexer num outro equipamento hoje, mas a sensibilidade inspiratória vai de 1 a 20, os critérios de ciclagem da pressão de suporte é 1 a 80, ele deixa a gente colocar até 80% do pico de fluxo, 840. Se a pressão tiver 1,5 centímetros acima do suporte, ele abre a válvula. E se o tempo de ciclo demorar muito, ele abre a válvula também. Porque isso é um risco, né? Vamos imaginar que tem algum vazamentozinho, alguma coisa. Eu continuo dando fluxo, o fluxo se mantém mais ou menos constante, ele não cai, porque está tendo vazamento e eu preciso manter uma pressão de 10. E aí, o que acontece? Se chegar a 3 segundos, ele pega, fecha uma válvula, abre outra por segurança. Tá? E, obviamente, alarma. Ele vai fazer um alarme. E aqui um outro equipamento ainda. Um outro equipamento, que é um Dixtal. Olha só. Olha, esse equipamento dá para você olhar na tela e ver tudo que está acontecendo com o doente em pressão de suporte. Ó, pressão de suporte, porque está escrito naturalmente, né? Está escrito. Aqui estão os gráficos coerentes com a pressão de suporte, né? Pico de fluxo, ciclo, etc. Agora aqui, pico de fluxo, quanto que o paciente está fazendo? 57 litros por minuto. Qual é o tempo inspiratório dele? 0,9. Qual é a relação em Z's que ele está fazendo? 1:2. Qual é o tempo expiratório? 1,7. Qual é a frequência total? Quanto de frequência ele está fazendo? 22. Qual é o volume corrente que ele está fazendo? 610 ml. Qual é o volume minuto que ele está fazendo? 13,2. Está um pouquinho alto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a pressão de suporte. Aqui estão as pressões. Aqui está a pressão de suporte que você colocou. E aqui está a fração inspirada que o paciente está utilizando. Muitas vantagens. Então, oferece um treinamento gradual à musculatura inspiratória, previne atrofia, aumenta conforto, melhora a sincronia, diminui o consumo de oxigênio. Todas as vezes que eu comparo com PCV e VCV com parâmetros semelhantes. Em níveis crescentes, teoricamente, vai melhorando o padrão ventilatório, né? Até você atingir um determinado padrão que seja adequado. A pressão de suporte, a gente configura baseado em frequência. Então, o seu parâmetro para aumentar ou diminuir a pressão de suporte é a frequência respiratória do paciente. É o melhor parâmetro que existe. Se o teu paciente tiver em torno de 25 de frequência, acordado, ventilando, a pressão de suporte é boa. Se ele tiver uma frequência muito alta com aquela pressão de suporte, das duas uma. Ou ela é baixa, ou ela é alta demais. Porque se você der uma pressão de suporte alta demais para um paciente durante algum tempo, uma das coisas que pode acontecer, mesmo em pressão de suporte, é ele começar a reter volume no sistema. Porque a pressão de suporte é tão alta, ele atinge um pico tão alto e o volume corrente é tão grande que a fase expiratória dele não é suficiente. E aí ele começa a reter volume, reter volume, reter volume, reter volume. Bom, você vai aumentando, 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 aumentando. Aquilo é um elástico, né? Então entra aquele volume e sai. Mas sai um pouquinho menos, e aí vai retendo.
Num determinado momento, você está hiperinsuflado, todo hiperinsuflado. Pensa o seguinte, você está hiperinsuflado e você tem que inspirar um determinado volume, certo? Ok. Só que para você inspirar um determinado volume, você tem que primeiro ganhar da pressão atmosférica, para depois estabelecer uma força negativa. Só que você está com 10 de pressão lá dentro. Antes você estava com 0. Você faz uma pressão abaixo da PIP, 2, dispara. Agora não, você está com 10 de pressão. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma força de 10, empatar e fazer mais 2. Em outras palavras, todas as vezes que a gente hiperinsufla um doente, ele tem que fazer muita força para respirar. Bom, a pressão de suporte é baseada no disparo. Então, quando eu olhar no ventilador, a frequência vai estar 25, 28, 20, 30, 35. Quando eu olhar para o meu paciente, ele vai estar com sudorese, hipertenso, hipotenso, bradicárdico, taquicárdico, com diaforese, agitado. Por quê? Porque ele está com frequência de 60. Ele está fazendo frequência de 60. Só que, quando que ele consegue disparar? 25 vezes. Ou 30, ou 35, ou 40 vezes. Por quê? Porque ele está hiperinsuflado. Porque a pressão de suporte estava alta demais, durante um determinado ponto. Aí, se você não raciocinar, você faz uma das duas coisas. Ou você aumenta ainda mais a pressão de suporte, porque na tua interpretação a frequência é alta porque o suporte é baixo. Ou você faz o mais fácil ainda. Cede o paciente e tira ele do suporte. O que é péssimo. O que é péssimo. Nós vamos dar vários passos atrás, para começar tudo de novo. Para aumentar o tempo de ventilação mecânica e aumentar a mortalidade dos pacientes. Então a pressão de suporte não pode admitir qualquer volume, mesmo se o paciente estiver acordado. Você vai ter que avaliar para aquela situação clínica qual que é o volume desejável ou possível. Ok? Que nós vamos ver agora nas doenças. Ou nas síndromes. Entenderam? Então as 3 modalidades ficaram bem entendidas? Então como é que é a configuração da pressão de suporte? Bem simples a configuração. Olha lá. Ó, a configuração é bem simples. O que você faz? Você coloca uma pressão de suporte. Você coloca uma pressão de suporte e coloca a porcentagem de ciclagem, ponto final. Não tem frequência, não tem volume, não tem fluxo, não tem nada. Qual a única coisa que tem na pressão de suporte? A pressão de suporte e a porcentagem do ciclo. Só, mais nada. Não tem mais nada. Alguns ventiladores a porcentagem é fixa e não tem nada, só a pressão de suporte. Só a pressão de suporte. E os parâmetros universais. Quais são os parâmetros universais? Sempre igual. Toda hora é igual. PIP, sensibilidade e FO2. Aqui. Ok? Então, todas as modalidades, parâmetros universais e os parâmetros específicos. Parâmetros específicos da pressão de suporte é a pressão de suporte e a porcentagem do ciclo. Porcentagem de ciclagem. Só isso. Ok? Muito bom. Muito bom. Então, pressão de suporte, eu vou iniciar a ventilação, certo? Então, eu estou lá, resolvi passar o paciente para pressão de suporte. Ótimo. Não, por que eu resolvi? Porque eu tirei a droga vasoativa ou diminuí muito a droga vasoativa. A situação clínica dele inicial vem em regressão, vem melhorando. Os critérios de oxigenação são bons, vem melhorando. A gasometria vem com uma relação cada vez melhor. A FI é cada vez menor que eu tenho que utilizar. Ele está hemodinamicamente estável, etc. Não, acho que já dá para passar ele para suporte. Ok. Então, vamos tirar ele de VCV ou PCV, seja lá o que for, e vamos colocar ele em suporte. Como é que eu vou começar? Bom, eu vou começar com suporte baixo. Vou colocar lá 12 de suporte, com uma ciclagem de 25. E vou ficar ali do lado. Vou ver, primeiro, qual a frequência que ele faz. 4, 5, 6 minutos. Fico ali do lado, vários minutos. E fico olhando o monitor. Fico olhando, basicamente, frequência
e volume gerado. Vamos imaginar que ele está fazendo uma frequência de 25, 26, com volume gerado de 350, 380, 400, por aí. O que eu faço? Nada, eu deixo assim. Vamos imaginar que o volume gerado com essa pressão de suporte foi muito baixo e a frequência ou é normal ou está um pouco aumentada. Aumento 2, 3 centímetros de água a pressão de suporte e permaneço ali. Espero, fico ali alguns 2, 3, 4 minutos. Vejo o comportamento do paciente, vejo se ele faz taquicardia, se ele faz bradicardia, se ele faz hipertensão, se ele faz hipotensão, se ele fica agitado, faz agitação psicomotora, se tem sudorese, etc. Se tem alguma alteração. Não, não tem, deixo. Então, na verdade, não tem uma receita de bolo, né? Tem um acompanhamento que você faz. Você coloca ali uma determinada pressão de suporte e vai acompanhando para ver. Olha o gráfico, né? Fica olhando para ver se tem alguma desincronia daquela forma que você colocou. Então é dessa forma, tá? É acompanhando o paciente. Por último, só antes da gente entrar nas doenças, eu queria rapidamente falar da SMV. Olha, não é que não pode usar SMV, viu? A SMV não está proibida. SMV a gente não utiliza mais no processo de desmame, mas não tem nada a ver. Você pode usar SMV. Na Oceania e nos Estados Unidos inteiro eles usam SMV. Então não tem nada disso que não pode usar, não usar mais, bobagem. Pode usar. Só que a gente não utiliza mais para o processo de desmame. Né? São coisas diferentes. Então, olha só. O que é o SMV? O SMV é interessante como ele funciona. Veja o seguinte, ó. Vamos começar aqui com essa janela. Isso aqui, ó, esse anteparozinho aqui, que está em perspectiva, seria o início de uma janela de tempo, tá? Uma janela de tempo, um tempo para cá. Então, a partir desse instante, se o paciente faz uma força, eu dou para ele um assisto controlado. Um assisto controlado como? Olha, o fluxo não é constante, então é um VCV, esse assisto controlado. Aí ele fez força, eu dei um assisto. E se ele não fizesse força, eu dou um controlado. Se ele fizer, eu dou um assisto. Se ele não fizer, eu dou um controlado. Pronto. Vamos imaginar que eu coloquei 10 de frequência, tá? Então agora eu abro uma janela daqui até o próximo ciclo de 6 segundos. Eu não coloquei 10 de frequência, então vão ter 10 ciclos assistos controlados. De um ciclo para o outro, tem 6 segundos. Então veja que há um espaço daqui para cá, não é? Olha aqui, ó. Isso aqui é um assisto controlado, isso aqui é um outro assisto controlado. Então houve um espaço, porque eu coloquei 10 de frequência, de 6. Se eu tivesse colocado 5 de frequência, 12 segundos de espaço. Se eu tivesse colocado 20 de frequência, 3 segundos de espaço, e assim sucessivamente. O que é o SMV? Ele sincroniza uma mandatória é aquilo que o ventilador vai fazer de qualquer jeito. Se você quiser, ele faz. Se você não quiser, ele faz também. Então é um assisto controlado, é um mandatório. Se quiser, ele faz. Se você não quiser, ele também faz. Porque olha, aqui, ó, se você não quiser disparar, ele dispara sozinho, baseado na tua frequência. E entre um e outro, por isso que é sincronizado, entre um assisto controlado e outro, ele abre a janela espontânea. E aí você faz quantas ventilações espontâneas você aguentar fazer. Pode ser uma só, podem ser 2, podem ser mais, que é o caso aqui, ó. Aqui ele fez uma espontânea, aqui ele fez outra espontânea, aqui ele quis respirar de novo. Opa, mas acabou a janela da espontânea, porque ele já está dentro da janela do assisto controlado. Aí foi um assisto controlado. Entenderam o que é um SMV? Agora veja, o SMV, se tiver assim, ó, SMV barra V, claro, significa que é SMV barra VCV. Se tiver SMV barra P, significa que é um SMV barra PCV. Só isso.
E se tiver barra pressão de suporte, significa que na fase espontânea, qual é a modalidade? Opa, pressão de suporte, está aqui. E se eu desligar a pressão de suporte? Aí é CPAP, está aqui. Então a espontânea geralmente é o quê? Pressão de suporte. Então SMV barra VCV barra PSV. SMV barra VCV barra PSV. O que significa? Que o assisto controlado é a volume ou a pressão. E todas as vezes que o paciente quiser sincronizar com uma espontânea, eu vou dar uma pressão de suporte para ele. Por que a gente usava como modalidade de desmame? Porque a gente achava que aqui ele fazia uma força e aqui ele fazia outra força. Não faz sentido? Faz sentido, só que não é assim. Então, o cara foi medir a força e viu que era igualzinha. Porque o centro respiratório não funciona baseado em carga. Ele fala assim, quanto que é a frequência que você quer fazer? 15? Então você vai fazer 15 de força o tempo todo. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ou seja, era pior, né? Porque ele fazia, no fim das contas, mais força do que ele faria em outra modalidade. Então, isso foi abandonado. Isso a gente não faz mais. Para desmame. Mas, se a gente quiser colocar, por exemplo, o paciente está em pressão de suporte, vamos dizer. Ele já tem condição de fazer pressão de suporte. Só que à noite, ele entra em apneia, que é normal. Pressão de suporte tem associação com a apneia. É normal. Mesmo que esteja tudo certo. Tá? Nós não temos certeza. Veja, um paciente em ventilação mecânica dorme de maneira absolutamente diferente de um paciente que não está em ventilação mecânica. Várias polissonografias já mostraram isso. A qualidade do ciclo do sono da ventilação mecânica é muito ruim. Sono REM, aquelas coisas lá. É péssima. Então, não é igual. Então, existe o fenômeno da apneia por vários motivos, alguns conhecidos e outros não, à noite, principalmente em suporte. O que o americano faz? Para não ficar pitando essa droga a noite inteira, ele põe o paciente em SMV. Põe lá uma frequência pequenininha, por exemplo, põe 3 de frequência, 4 de frequência. Ou seja, o paciente vai ficar quase o tempo todo no PSV dele. Se uma vez ou outra ele entrar em apneia, para não ficar apitando aquele negócio, entra um assisto controlado. Pronto. Não atrapalha em nada a ventilação mecânica do doente, a não ser que nós estejamos mediante uma situação de retirar o paciente do ventilador, uma fase de desmame franca. Aí nós não vamos colocar a pressão CMV para isso, nós vamos colocar a pressão de suporte. Mesmo assim, à noite, normalmente nós não vamos desmamar um paciente à noite. Isso pode acontecer, mas normalmente não. Normalmente é durante o dia, por várias razões que vocês conhecem. Então, à noite a gente pode fazer isso. Ok? Não vai morrer. Não vai morrer, mas veja só. Não, a diferença é a seguinte. Se você colocar um backup, se o paciente estiver fazendo uma apneia, a ponto de entrar o backup toda hora, ele não pode ficar em suporte. Agora, se ele fizer uma apneia eventual, que é normal acontecer à noite, entra não um backup, mas um ciclo assisto controlado. E depois ele volta para o suporte, porque eu faço uma frequência de SMV muito baixa. Tá? Agora, se você tiver uma paciente em suporte, que está apitando toda hora o alarme, porque ele está entrando toda hora na ventilação de backup, aí nós precisamos provavelmente tomar alguma atitude mais séria. Tá? Como talvez mudá-lo de modalidade. Agora, olha só que ventilação interessante. Isso aqui é uma curiosidade para vocês, mas já que nós estamos num curso, acho que vale a pena vocês saberem o que há de mais moderno. Não é tão moderno assim, porque é uma modalidade que foi inventada em 2006, mas é pouco feita, né? Há muita resistência na ventilação mecânica em mudanças, os estudos são muito complexos e muito caros, então, mas é muito interessante essa modalidade. Ela chama proporcional assistida. Olha que coisa interessante. Ela pode ser dada para um paciente acima de 25 quilos, que tenha drive respiratório, e que você configura o tubo. Você vai lá e configura o tubo. Ó, teu paciente está com tubo 8.
Você vai lá e põe, tubo 8. Por quê? Porque uma das coisas que o ventilador vai ter que fazer não é gerar uma pressão para que o seu paciente ventile. Na verdade é isso que ele está fazendo. Que pressão que ele gera? A pressão resistiva, mais a pressão de resistência elástica, a pressão de complacência, mais a pressão da via aérea artificial, porque tem uma via aérea artificial ali. Mas quanto de pressão que eu tenho que ter? Para eu saber quanto de pressão que eu tenho que ter o comprimento e o raio, porque aí eu faço o cálculo da pressão. Então o software, quando eu coloco 8, ele já sabe qual é a pressão. Por quê? Porque ele já sabe qual é o comprimento do tubo e qual é o raio. Para determinado fluxo, ele calcula a resistência. E assim ele sabe a pressão resistiva. Olha que coisa interessante. Aí, eu começo a ventilar o sujeito. O ventilador, a cada 4 ciclos, ele calcula a resistência e a complacência. A cada 5 milissegundos, o sensor dá o fluxo e a pressão. Olha que interessante. Calma. Se acalme, calma, relaxa, respira, tranquilo, calma. Passou o susto? Passou o susto. Agora eu vou falar para você ver como é simples. Não, passou, já foi. Ó, olha só. Isso daqui é a pressão que o paciente teria que fazer para ventilar sozinho. Esquece o ventilador. O paciente, para ventilar sozinho, tinha que fazer a PEMUSC, essa pressão aqui. O que é essa PEMUSC? É a pressão resistiva das vias aéreas, para ele respirar, pressão resistiva, mais a pressão de recolhimento elástico. Quando a gente inspira, o pulmão quer fechar, não quer? O sistema todo quer fechar. Então eu tenho que fazer uma força contrária a esse fenômeno de recolhimento. Então eu preciso ganhar da resistência e preciso ganhar da complacência. Isso tem um valor, pressão resistiva, que eu consigo calcular. E a pressão de recolhimento elástico também tem um valor. É uma soma. E no finzinho, né? Então é uma soma, isso aqui é uma multiplicação, somo, né? No finzinho tem uma outra pressão, que é a pressão da via aérea artificial, que eu já coloquei o tubo. Então ele sabe qual é o comprimento, qual é o diâmetro e calcula a pressão resistiva. A soma de tudo é a pressão que ele tem que fazer. Certo? Então o que o ventilador faz? A cada 4 ciclos, ele calcula a complacência e a resistência. Então ele sabe qual é a pressão de recolhimento e qual é a pressão de resistência. E a via aérea artificial não muda. Então, a cada 4, 8 ciclos, ele tem a PEMUSC. Ele tem a pressão, ele tem o valor que o paciente precisaria fazer para respirar sozinho. Certo? O que eu faço? Eu vou lá e falo assim para o ventilador: me dá 70% do que ele precisa. O ventilador em cada ciclo, cada 4 a 8 ciclos, dá 70% da PEMUSC que ele está calculando. Aí, eu vejo que há um comportamento diferente de um ciclo para o outro. Por exemplo, o paciente puxou mais fluxo e mais volume. Ah, então ele não precisa de 70%. Dá só 60% para mim. Dá só 50%. Até, porque isso que é proporcional. Até que num determinado momento eu olho e falo: agora eu posso colocar ele em desmame. Chama ventilação proporcional assistida. É um modo espontâneo, em que eu simplesmente vou dar a porcentagem da PEMUSC para o paciente e mais nada. O resto o ventilador faz tudo sozinho. E a forma de ciclar é uma forma padrão. Quando o fluxo chega a 3 litros por minuto, do paciente cicla o equipamento. Tem um gráfico muito interessante, em que até o trabalho respiratório do paciente, o trabalho respiratório do ventilador, tanto da fase elástica como da fase resistiva, é mostrada para você numa barra. Quando a barra está vermelha, é porque o paciente está fazendo muita força. Precisa ficar verdinha. Aí você vai lá e aumenta um pouquinho a proporção do que o ventilador tem que dar para o paciente. Aí ela fica verdinha, aí você fica lá olhando, tá ótimo. Isso daqui é a pressão real, né? Aqui a complacência é medida, aqui a resistência é medida, a cada 4 ciclos, tá vendo? A barrinha que eu falei para vocês. Essa é a pressão proporcional assistida.
Tem uma que ainda é mais interessante, chama NAVA, é a ventilação neural assistida. Olha que coisa interessante, só curiosidade. Para você disparar o equipamento, você concorda que você precisa fazer uma determinada força, o nervo frênico, então você sai do centro respiratório, vai para o trato neuroespinhal, chega na medula, a medula faz uma sinapse, pega um nervo periférico, que é o frênico, vai para a placa milneural, faz a sinapse, contrai o diafragma, depois de contrair o diafragma, faz uma força, sensibiliza o equipamento e dispara. Ok. O que o cara bolou? Que tal se for neural? Pula tudo isso, lê quase que simultaneamente a vontade do paciente ventilar e abre a válvula. Então, o que eles bolaram? Eles pegaram parece uma sonda esofágica, você coloca, tem 10 eletrodos. Você vai colocando a sonda e vai olhando no ventilador, na tela do ventilador. Quando você chega na cárdia, bem na região do terço distal do esôfago, aparecem umas ondas como essas aqui, ó. Parece um eletrocardiograma mesmo. Você está no lugar. Deixa lá. Liga o ventilador. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura em milivolts, quando começa um pouquinho antes da contração efetivamente física do diafragma, você tem um potencial de ação. Esse potencial de ação aqui tem um determinado limiar, que é fixo pelo ventilador. Quando chega aqui, ó, dispara o equipamento. Aí ele faz uma contração, quando chega aqui mais ou menos no D, que é uma outra medida, cicla o equipamento. Porque aí ele já está com vontade de expirar. Então, isso nos congressos de pneumo, principalmente, o professor Carlos Carvalho mostra, já nos porcos, não sei o quê. Eu acredito que em 2, 3 anos já vai chegar essa tecnologia para a gente fazer essa ventilação na beira do leito, tá?